Olá, pessoal! Hoje nós vamos usar essa caixinha de batom. Ela é toda forradinha por dentro. Eu pintei por fora de preto. E nós vamos... Já foi envernizada todas as partes dela. Não se preocupem com esse manchado aqui, porque nessa parte ela vai ser coberta. Eu fiz alguns daquele efeito latonagem, sempre com o mesmo padrão. E é com ele que a gente vai forrar essa caixa. Eu cortei várias partes, eu não sei quantas que eu vou precisar, então por isso eu cortei bastante, não tem problema que sobre, porque isso dá para usar em outras coisas, além da forração de caixa. Para começar, nós vamos tirar as medidas de cada lateral dessa da caixa e da tampa, para poder saber direitinho os tamanhos que a gente precisa usar. Essa caixa aqui, ela tem uma diferença das outras que eu habitualmente compro, é que depois da parte da caixa, da tampa, ela tem uma curvinha antes de chegar na lateral. Eu vou deixar essa curvinha em preto, do mesmo jeito que ela tá aqui. Vou cortar certinho só nas laterais de baixo, e eu tenho um jeito que eu gosto de fazer para cortar essas laterais. Então, a gente precisa saber aqui a largura, que são 6 centímetros, 6 centímetros, e eu vou cortar as tiras com 6 centímetros e vocês vão ver como é que eu gosto de fazer aqui do lado. Agora que eu já cortei os 6 centímetros da largura de cada lateral da caixa, eu vou colar aqui. As pontas, como vocês podem ver, elas não são perfeitinhas, então a gente vai colar aqui, sempre baseados pela parte de cima, porque aqui é a parte arredondada da caixa. O que que eu faço? Eu passo a cola direto aqui. Com o rolinho, eu espalho. Ela precisa ficar branquinha, mas não precisa passar uma quantidade absurda de cola. Aí, a gente coloca esse pedaço que foi cortado, sempre deixando uma sobra para cada lado. Lembrando que essa caixa é arredondada só na parte de baixo. Nas laterais, ela tem a quina certinha. Então, a gente pode dar uma apertadinha assim. E esperar secar um pouquinho. Enquanto seca desse lado, eu vou colar do lado de cá. Esse lado aqui mede um pouquinho menos, porque tem essa parte da dobrinha de abertura da tampa. Então, a gente tem que tirar meio centímetro a mais, mas fazemos do mesmo jeito. Vai fazer sujeira na mão, não tem jeito, depois a gente lava. Preste atenção para não manusear pedaços clarinhos do seu trabalho com a mão assim, manchada, porque você pode manchar tudo. Bom, o lado de trás, que a gente já colou primeiro e deve estar mais seco, nós vamos fazer o seguinte, vamos cortar, passar o estilete aqui bem rentinho. E assim a gente garante o acabamento nessa lateral da caixa. Cortando bem rentinho, ele fica certinho aqui. Verifica se tá tudo colado direitinho. E vamos cortar do outro lado. Pronto, os dois lados estão cortados bem direitinho, tá tudo colado. Vamos esperar mais um pouquinho, acho que já dá. E a mesma coisa a gente faz do outro lado, depois que ele estiver mais seco. Então, essas duas laterais maiores já estão coladas direitinho. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a lateral menor.
Já podemos fazer do mesmo jeito, passar o estilete aqui bem pertinho e cortar as laterais menores. Nesse caso aqui, que tem essa quina, ela tem um chanfrado aqui. A gente vai cortar, acertar com o estilete. Porque senão, na hora que a tampa for aberta, ela vai apertar esse pedacinho e vai amassar. Então, a gente tem que cortar primeiro a lateral e depois o pedacinho que tá aqui desse chanfrado. É um pedacinho bem pequenininho, mas faz toda a diferença no acabamento do trabalho. Pronto, toda a parte de baixo da caixa já foi colada, tá tudo perfeitinho aqui, o acabamento, sem aparecer o fundo, bem bonitinho. As laterais estão encaixando os cantos aqui. Agora, eu cortei um outro pedaço na medida certinha da tampa da caixa. E nós vamos fazer o mesmo processo colando essa parte na tampa. Acerte bem os cantinhos. É bom ter um paninho para você fazer pressão nessas áreas maiores e não deixar nenhuma bolha aqui dentro. Para garantir que todo o efeito metalizado da caixa fique igualzinho, eu acho que pode ser interessante a gente passar mais uma demão de nanquim e tirar de todas as partes ao mesmo tempo para a gente fazer todos eles iguais. Então, é só repetir o mesmo processo para a confecção dessa plaquinha. Agora, a gente vai repetir em todas as laterais, deixar secar um pouquinho. Não precisa deixar secar de um dia para o outro. Aliás, é melhor não deixar secar de um dia para o outro, porque quanto mais tempo seca, mais difícil fica de você tirar o nanquim e deixar exposto todo o relevo bonito que a gente tem na plaquinha que a gente fez. Então, o ideal é esperar 1 hora, mais ou menos, e aí sim tirar o excesso do nanquim das partes que estão em alto relevo. Agora que já passou 1 horinha, a gente pode descobrir os relevos usando um papel macio. No caso aqui, um pedacinho de papel higiênico. Não esfrega isso com muita força, que senão você vai tirar o fundo também. E o que a gente quer tirar apenas são as coisas que estão em alto relevo. Para poder deixar os desenhos em maior evidência, né? Vamos fazer isso nos 4 lados e mais a tampa. Bom, agora que a nossa parte de efeito metalizado já tá toda pronta, tá tudo bonitinho, do jeito que eu queria, nós vamos fazer o acabamento para essa parte preta aqui. Então, eu vou usar essa fita de gorgurão preta também, dando a volta nela todinha e fazendo o acabamento aqui na frente. Para colar isso aqui, você pode usar tanto fita dupla face quanto a própria cola comum, mas eu gosto de usar cola pano, que eu acho que é legal para juntar uma coisa que é feita tipo tecido
com a parte de MDF. Então, eu tenho aqui a minha cola pano. E eu vou fazer do mesmo jeito que eu faço com a cola branca. Vou começar aqui pela frente. Vou espalhar com o rolinho. Se você espalhar bem espalhadinho, não tem perigo nenhum dela passar para frente da fita e marcar o seu trabalho. É só espalhar bem bonitinho. Agora que nós já passamos cola toda a volta, nós vamos passar a fita. Agora, a gente pressiona bem a fita para ela ficar bem presa. E com a tesoura que você usa para tecido, você corta aqui na frente. Para fazer o acabamento dessa parte onde ficou a emenda da fita, nós vamos usar o mesmo gorgurão para fazer um laço. Como é que faz esse laço? É muito simples. A gente dobra primeiro esse pedacinho para dentro, fazendo o miolo do laço. Depois a gente dobra um pedaço para lá, outro pedaço para cá. A gente faz outra volta do laço. Se você pode fazer com quantas voltas você quiser. Eu vou fazer com 3 voltas, essa central e mais 2 para cada lado. Só cortar aqui atrás. Essa última parte tem que ficar sobre a primeira, aqui e aqui. E aí, nós temos o laço bonitinho. Segurando sempre, para não deixar soltar nem desmanchar, a gente vai pegar um agulhão e no meio dessa parte da frente, nós vamos fazer um furo. Onde eu vou colocar uma bailarina que tem um cristalzinho no meio. A bailarina vai segurar todas as partes do laço e não vai ter perigo dele soltar. Com o que eu colo isso aqui? Eu gosto de colar com a própria cola pano que a gente usou para colar a fita ali. Então, nós vamos passar a cola aqui. Bom, aí nós vamos colocar aqui no meio, pressionar e vamos deixar ele aqui um pouquinho para a cola secar. Depois que o laço tá seco, a gente já ajeita todas as abinhas dele. E aqui tá pronta a nossa caixa feita com o efeito latonagem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu acho ela uma caixa muito chique. Aqui dentro é um porta-batom. E é um presente muito simpático para você dar para quem você gosta. Um beijo bem grandão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!